Laurinha diz que isso é um absurdo e que não admite uma acusação dessa baixeza. Maria continua ouvindo. Isabel diz que esse crime daria a oportunidade de se livrar de Betinho e ficar com Edu. Laurinha pede que não lhe fale uma coisa dessas, mas Isabel afirma que ela já sabe da paixão que sente por seu sobrinho. A madame diz que não ouvirá esse absurdo. Maria corre para não ser vista. Laurinha diz que ela está com ódio, mas a cunhada não pode acreditar que ela não tenha curiosidade em saber o que havia dentro da caixinha da geladeira. A madame explica que nunca abra a geladeira, pois Jonas é o encarregado de abastecê-la, afirmando não saber da existência da caixa. Isabel diz que não pode acreditar nessa história, e Laurinha afirma que seu marido não é bobo nem nada e que fez de tudo para que ela não descobrisse a verdade. Laurinha diz que seu casamento sempre foi baseado em confiança e honestidade. Maria confirma que Laurinha é apaixonada por Edu. Alaide exige que ele solte seu braço e afirma que não tem culpa, dizendo que ele é filhinho de papai, e se retira. Lena o impede de segui-la, e ele afirma que ainda acertará as contas com Alaide. Ela vai até seu quarto e começa a relembrar os bons momentos que viveu ao lado do amado. Ela questiona por que a relação deles é tão difícil. Gerson diz estar vivendo um sonho. Ingrid o elogia e afirma que ele é bastante delicado. Ele afirma que sempre sentiu amor por ela desde a primeira vez que a viu. Também conta que já foi noivo de Maria do Carmo e que com ela é tudo equilibrado. Ela afirma que ele está ganhando vários pontos, mas ele tenta beijá-la, e ela será sua nota, dizendo que teve mau comportamento. Gerson conta tudo para seus irmãos, afirmando que Ingrid é uma gracinha e que a noite tinha sido maravilhosa. Os dois afirmam que estavam morrendo de inveja. Geraldo afirma que levará para o motel. Uma briga de travesseiro começa entre os três. Ingrid conta tudo para Paula, exigindo mais educação. A jornalista questiona o que aconteceu com os outros, mas a francesinha diz que é um experimento quase científico. Paula julga a atitude da amiga, mas ela continua com seus argumentos. Paula pede que ela abra o olho, afirmando que não acabará bem. Ingrid diz ter certeza de que tudo dará certo. Jonas diz que ele não poderá ingerir açúcar. Laurinha diz que foi uma falta de responsabilidade o que fizeram com ela. O mordomo afirma que sempre preveniu o patrão. A madame diz que seu marido poderia estar morto e que foi uma idiota, o matando aos poucos. Betinho se irrita com a conversa e Jonas se retira. Laurinha diz que não quer mais segredos com nenhum membro da família. Betinho diz que está sofrendo um castigo. Jonas diz que matando Betinho é a única forma de Laurinha ficar com Edu e afirma que sabe de tudo nessa casa, pois uma vez viu Laurinha beijando Edu nos lábios quando ele estava desacordado. Isabel fica chocada, pois Edu não percebeu nada. Jonas diz que ali viu o que Laurinha era capaz de fazer para matar seu marido aos poucos. Isabel pede que pare, dizendo que sua cunhada seria incapaz de uma coisa dessas. O mordomo diz sentir muito e se retira. Ela começa a refletir sobre as palavras dele, mas afirma que a cunhada não seria capaz de tudo. Maria conta a conversa que ouviu de Isabel e Laurinha para Neiva. Maria jura que dará uma lição na madame, mostrando quem manda nessa situação. Neiva questiona se a madame estaria envenenando o próprio marido, e Maria diz que sim, e que parará de comer lá para que ele não morra. Neiva pergunta se Edu sabe, mas Maria afirma que não, pois ama o pai e não deixaria que a madrasta fizesse isso, e conta que também não conseguiu empréstimo, pois Renato envenenou todos. Neiva diz que a casa de Santana é grande demais para ela sozinha, mas Maria abomina a ideia. Neiva diz que vende por $150 mil. Itamar diz que será difícil, mas que amanhã mesmo começará a negociar. Neiva diz que não pode anunciar, pois Maria não permitirá. Armênia vê o carro do corretor de imóveis, e Moreira diz que elas não têm dinheiro para comprar imóveis. Armênia diz que deve ser amiga de Saldanha. Ela cumprimenta Itamar e conta que é amiga de Neiva, e o corretor diz que ela está vendendo a casa. Armênia diz querer comprar a casa de Maria do Carmo e conta que sempre sonhou em morar ali, e que Giacomo sempre prometeu que a daria de presente. Os filhos questionam se ela decidiu realmente comprar a casa, e ela responde que primeiro avaliará tudo, mas Geraldo questiona de onde ela tirará dinheiro. Ela conta que juntou dinheiro a vida toda. Geraldo afirma que ela está cheia de segredos,
mas a mãe pede que ele não se preocupe com dinheiro, pois Giacomo estará bastante contente. Renato diz que não pode se afastar do escritório e conta que eles iriam viajar, mas questiona o que está acontecendo com ela. Ela questiona o que está acontecendo com ele, pois tem certeza de que jantaram no apartamento dele. Ele afirma que jamais jantaram no seu apartamento. Ela exige que pare com essa brincadeira, pois não está achando a menor graça. Ele afirma não achar a menor graça. O chofer mostra que o carro está pronto. Renato os apresenta e conta que nesta noite jantarão fora, em um belo restaurante italiano. Ela diz não estar preocupada e que já passou toda a situação. Ele pede que ligue caso sinta alguma coisa. Mariana fica abismada e volta para seu quarto correndo. Franklin conta que a empregada nova é de confiança e que ele não pode ser visto por Caio nem por Adriana. Adriana conta a parte do piloto para Jonas, e o mordomo questiona se é verdade. A bailarina confirma que é verdade e que sempre batalhou pela sua carreira, afirmando ser injusta toda essa situação e que reclamará de toda essa situação. Também diz que falará com Renato e pede desculpas. Ele afirma que não tem importância e aproveita para dizer que ela está super enganada com relação ao empresário. Ela liga para a sucata para falar com Renato. Moreira diz que não tem dinheiro para comprar a casa de Maria do Carmo. Armênia diz ter economias e que pode arrecadar mais, e que, juntando, dará para fazer um bom negócio. Ela confirma que, fazendo economia, conseguirá o que deseja. Ele fica espantado, mas diz que ela poderá contar com ele se conhecer o boqueirão da Praia Grande. Mariana abraça seu irmão e dá graças por ele estar em casa. Ela diz estar ficando completamente louca. Caio diz que Renato tem razão e que ela vê muitos filmes. Mariana diz ter certeza de tudo o que afirmou e começa a dar detalhes. Caio diz não se lembrar da viagem para a Suíça. Ela diz ter certeza de que jantaram ali. Caio questiona por que Renato mente e sugere que seja ele quem deve estar ficando nervoso. Mariana também conta do episódio do broche e do trompete. E também diz que a assombração estava no casamento. Ele afirma que ela está nervosa, pois se casou na primeira vez. Mariana afirma ser bobagem, mas ele diz que ela está confundindo tudo. Ela continua relembrando como foi o jantar e diz ter certeza absoluta. Adriana cumprimenta Renato e o parabeniza pelo casamento, e não foi por estar brigada com Caio. Ela diz que veio falar com ele sobre o diretor da sucata, dizendo que cismou com ela. Ela afirma que veio falar com ele, pois ele já a chamou de talentosa, e pede que fale com o diretor. Ele afirma que não poderá fazer muito, pois é um departamento da Maria do Carmo. Adriana diz que o diretor a chamará de protegida caso fale com Maria do Carmo. Renato diz que verá o que poderá fazer, e ela agradece a ajuda. Armênia diz que isso é uma chantagem, mas ele diz que apenas sugeriu para que ela tomasse um bronze, e começa a dar detalhes de seu apartamento. Ele afirma que os filhos dela não cabem no apartamento, mas ela afirma que jamais irá para a praia com ele sozinha. Ela diz que não precisará mais da ajuda dele e manda que se retire. Eunice conta que a macumba não deu certo. Mercedes afirma que algo está errado. Eunice diz que nada deu certo e questiona quanto Adriana está pagando para ela. Mercedes afirma que a culpa é toda da jovem. Nicinha exige o dinheiro de volta, mas Mercedes afirma que alguma coisa está errada, pois nunca erra. Nicinha pergunta com quem ela está falando, e Mercedes afirma ser com seus guias, pedindo que busque os bonecos. Mercedes diz que não falha e pega os bonecos. Ela pega a cueca e a calcinha, mas Eunice desmaia. Guida conta que agora trabalha para Maria do Carmo e diz que Renato deve estar ali. Franklin conta que o carro está com algum problema. Adriana diz achar que o conhece. Maria diz que estão comemorando a melhora de Betinho. Edu agradece por tê-lo socorrido. Maria diz que isso não tem importância e afirma que ele não lhe agradeceu bastante coisas e conta que tem algo sério para falar com relação a Betinho. Ela diz não saber se está fazendo bem em falar, mas se não falasse, iria se sentir péssima, e conta que o ama verdadeiramente. Edu pede que conte de uma vez. Maria conta que Laurinha sabia que Betinho era diabético e, mesmo assim, dava doces e licor para ele, pois ama Edu loucamente. Edu a chama de mentirosa, mas Maria conta que ouviu tudo e que ficou horrorizada com tudo,
e que Isabel estava irritadíssima. Edu fica chocado e irritado. Maria conta que saiu para que não a vissem e deixa claro que Laurinha é apaixonada por ele. Edu diz não saber como uma criatura pode ser tão baixa. Maria concorda. Edu exige que cale a boca e questiona como pode ser tão baixa. Ela exige que saia, senão fará um escândalo. Ele diz que não permitirá que faça um escândalo e afirma que não acredita nisso, pois sabe que ela odeia Laurinha por ser chique. Maria afirma que quem realmente tem tradição é sua mãe, que é uma portuguesa legítima, e afirma que ele também é apaixonado por Laurinha. Ela exige que a solte e que pague a conta, pois dá dinheiro suficiente para isso. Adriana diz que Franklin é bastante parecido e questiona se ele tem algum parente que seja aviador. Ele responde que não, e Renato desconversa, dizendo que seu chofer tem bastante afazeres. Adriana diz que ele é idêntico ao aviador que os tirou da ilha, mas Renato continua desconversando, afirmando que nada de ruim acontecerá. A bailarina diz se preocupar com ele, e ele agradece a preocupação e afirma que falará com o diretor da sucata. Ele reclama da passagem dela por ali assim que ela sai. Mercedes consegue reanimar Eunice. Nicinha pega a calcinha e afirma que pertence a ela mesma. Dona Mercedes diz que ele fugirá dela como o diabo foge da cruz. Mariana diz que poderá pegar um táxi, mas ele afirma que aproveitará para conhecer a casa dela e sugere que procure um neurologista ou psiquiatra. Ela diz que prestará mais atenção nas coisas e pede que não fale a Renato que esteve ali, para que não pense que está louca de verdade. Caio diz ser uma bobagem. Maria conta a reação de Edu. Neiva diz que ela não deveria ter contado, mas a filha diz que ela não é cúmplice de assassina. Neiva diz que ela adora provocar o marido. Maria diz que, se ele lhe desse atenção, não precisaria cobrar atenção e afirma que já era esperado que Edu não acreditaria nela. Também afirma que deveria deixá-la matar Betinho de uma vez. Maria também diz que Edu também gosta de Laurinha. A mãe duvida que isso seja verdade, mas a filha conta seus motivos. Ela afirma que jamais será fresca e dondoca e afirma que porá Laurinha no chinelo na festa do carro. Caio elogia o restaurante. Maria elogia as escolhas do marido. Ele pede desculpas por não pegar nada para ela beber, mas ela afirma não querer nada. Caio também elogia a casa e afirma que ele tem bastante bom gosto. Renato diz que sempre teve vontade de morar numa casa conservadora. Caio conta que pegou uma alergia e se despede. Mariana diz que seu irmão tem que se acordar cedo para dar aula. Renato pede que retorne sempre. Caio pede para falar a sós com seu cunhado. Mariana se retira. Caio conta que está com um problema seríssimo e conta que a agenda que lhe deu não funciona e que nenhuma mulher apareceu. Renato fica chocado, mas tenta consolá-lo. Caio diz que ela poderia ter telefonado para ele chegar mais rapidamente. Ele diz estar bastante feliz em vê-la e a joga na cama. Ela afirma que o tem para falar é um assunto seríssimo e conta sobre o chofer e sua semelhança com o piloto. Caio diz que não se lembra da feição dele, pois sempre esteve de óculos escuros. Caio começa a admirá-la enquanto ela pensa nas possibilidades. Ele começa a seduzi-la enquanto fala sobre o chofer. Ele começa a desabotoar a camisa dela. Ela diz que bastante pessoas distraídas no mundo só perceberiam o que ele está fazendo, se irrita e o empurra na cama, se retirando. Ele não entende nada e morre de raiva. Também afirma que o elevador só funciona quando bem quer e questiona sobre o que Adriana estava falando e o que é o sequestro. Guga diz que também já ouviu boatos sobre ele e Laurinha. Edu afirma que não passa de fofoca. Guga diz que ele deveria se pôr no lugar de Maria e afirma que a sucateira tem toda a razão de achar que isso é verdade, pois dá todos os indícios. Edu diz que ela só será sua mulher até o lançamento do carro e que não dará para aguentar mais ela. Neiva fica surpresa ao saber que já tem um comprador. Saldanha diz que ele tem dinheiro para pagar à vista. Moreira entra na casa e questiona se não pode comprar a casa. Geraldo diz que dará errado ao saber que são eles que irão comprar a casa. Armênia diz que cairão como patinhos. Gerson e Gino dizem que essa casa dará um trabalhão para limpar, mas a mãe afirma que será a dona da rua e da sucata. Rafael diz que morará por um tempo, e Adriana diz que sua mãe está totalmente diferente.
Rafael afirma que sua mãe sempre odiou ser chamada de mãe. Laurinha diz que estavam falando dela, e Rafael conta que sempre detestou ser chamada de mãe. Ela concorda, e todos acham graça. Ela diz que algumas pessoas chamam diversas variações de mamãe, mas que é mais fácil falar Laurinha. Betinho que ninguém a chamará de vovó. Edu chega, e Betinho diz que está muito melhor com todos seus filhos o paparicando. Lena conta que Rafael ficará ali por bastante tempo e que é o culpado por seu pai estar nesse estado. Alaide diz que até ficou com bastante remorso do que falou. Lena diz que agora está com vontade de sair dessa casa, pois estava enganada esse tempo. A mãe mostra o concurso para a filha e afirma ser um sonho distante. A filha diz que ela tem certeza e que com certeza ganharia e que não custa tentar. A mãe diz gostar de vê-la animadinha. Alaide diz que a escreverá, mas a mãe diz que vai começar a novela. Rafael conta que passará um tempo na casa de seus pais, pois seu pai está doente e quer lhe dar uma força, mas que continuará dando aulas. Ele entrega as chaves para Armênia do alojamento. Neiva diz querer vender a casa. Itamar diz que o quitandeiro concorda em dar $140 mil no dia em que o negócio for fechado. Saldanha diz que é um bom negócio e afirma que confia bastante em Itamar. O corretor questiona onde o quitandeiro guarda tanto dinheiro. Neiva diz que não queria vender a casa para o quitandeiro, pois ele defendeu a Armênia. Saldanha dá graças por não ser a Armênia quem quis comprar. Neiva diz preferir morrer de fome. Itamar questiona se desistiu de vender, mas Saldanha pede que pense melhor. Ela afirma que já decidiu e que irá vender tudo. Saldanha pede que repense, mas ela afirma que chega um momento da vida em que temos que deixar o orgulho de lado e não quer ver sua filha virando capacho de Renato. Ela diz que pode chamar o quitandeiro para fechar o negócio. Moreira conta que Neiva já topou e que já assinou o recibo e que preparará a escritura no nome dela. Armênia comemora por tudo estar dando certo e afirma que não vê a hora de ver a cara de Neiva no cartório. Ele questiona o que acontecerá se ela não quiser vender, mas ele afirma que a necessidade abaixa a crista das pessoas. Ingrid conta que hoje é o dia de Geraldo e que está bastante preocupada, pois ele é bastante perigoso. Alaide questiona se é o que ela prefere, mas ela afirma que foi o primeiro que mexeu com ela, e que por isso não queria errar, pois amou os três, e dá exemplos, dizendo que casamento é algo sério e não quer ser como seu irmão. Alaide diz que casamentos não são para ela mesmo, sempre tendo sonhado com o dia que subiria ao altar. Ingrid diz que ela pode ser bastante feliz com Rafael mesmo sendo irmãos. Alaide diz que jamais se casaria com seu irmão, pois tem princípios. Além de dizer que não poderiam ter filhos, além de ser pecado. Ingrid diz que não é pecado, pois não estão prejudicando ninguém e que ninguém tem culpa de nada. Alaide diz que nada deveria ter acontecido e se retira. Ingrid chama de passional. Maria conta que não conseguiu o dinheiro e que não tem mais o que vender. Osvaldo diz que a bolsa não esperará e, se continuar assim, ela não terá nenhuma chance. Ela afirma saber, e ele diz que ela tem menos de uma semana, sugerindo que venda a casa de sua mãe. Maria diz que jamais venderia aquela casa, pois seria uma loucura. Também conta que sua mãe quer vender da boca para fora. Osvaldo diz que ela é a mulher mais forte que ele conhece, mas Maria afirma que quem vê cara não vê coração. Edu diz estar achando tudo vazio, mas ele afirma que ainda não está pronto. O diretor garante que o show será um sucesso. Guga aconselha que ele não atormente o diretor para que não se irrite. Guga conta que já treinou o projecionista 1000 vezes. Laurinha pede que ele não fique nervoso, pois todos os convidados já confirmaram presença e que a imprensa já está totalmente avisada. Guga diz que ele acabará arrumando encrenca com o diretor. Laurinha diz que será a noite mais importante da vida de seu enteado. Laurinha conta que a sucateira estará ao lado de Edu no dia mais importante da vida dele. Isabel afirma que ele deve tudo isso ao dinheiro da sucateira. Laurinha diz que ele tem talento e que o dinheiro é apenas um detalhe. Isabel questiona o que ela sugere e dá algumas sugestões. Laurinha diz que será fácil diminuir a alegria da sucateira pela metade. Isabel questiona o que vem por aí. Laurinha liga para o Jornal do Momento e fala com Edson, pedindo um favor para que Paula cobrisse a festa de Edu. Paula diz que não faz esse tipo de trabalho há tanto tempo,
mas que acabará aceitando, mesmo não sendo um problema pessoal. Edson a convence. Paula analisa o projeto e está no meio da multidão. Ela afirma que não faz mais esse tipo de pauta. Todos começam a chegar. Laurinha diz que a sucateira não perde a mania de chegar após ela. Rafael diz que veio para tomar conta de seu pai. Isabel diz que seu irmão está cada vez melhor. Laurinha diz que hoje será a noite de sua deliciosa vingança. Isabel mostra que a vítima está chegando. Os fotógrafos tiram inúmeras fotos de Edu e Maria. Maria diz adorar os fotógrafos e afirma estar bastante feliz. Paula cumprimenta Edu e diz querer fazer algumas perguntas sobre o carro. Laurinha diz que a sucateira perderá a cabeça. Maria fica desconfiada.